A taxa real de juros de longo prazo voltou aos níveis de 2016, antes do impeachment de Dilma Rousseff. Coincidência ou estamos revivendo um roteiro já conhecido, em que a desconfiança fiscal dita o rumo da economia? O strike de hoje vai direto ao ponto, que sustenta o otimismo com o Brasil e onde está, de fato, o risco. A gente recebe Walter Maciel, CEO da ZQuest. Walter, obrigada pela presença, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Paula, o prazer é todo meu, prazer estar aqui com vocês e vamos fazer um bate-papo. Acho que a gente está num momento muito interessante, tem muito assunto bacana para discutir. Exato, Walter, começando já até com esse gancho, né? A gente está com uma taxa real similar ali ao patamar de 2016, antes do impeachment. Isso é um reflexo direto da desconfiança fiscal? Também. Quando você fez aqui a apresentação, você falou de se a gente está revivendo um roteiro, né? Uhum. A gente está, em parte. A gente está vendo alguns erros e especialmente, eu acho que isso se agravou na segunda metade do semestre passado, com uma certa desilusão do mercado final, uhum, né, em relação ao arcabouço. Até ali ainda havia alguma esperança de que o governo fosse entregar o que era necessário para o arcabouço funcionar, e não entregou. Mas junto com isso também tem um incremento de inflação através do preço de alimentos, do setor de serviços, e isso não só é uma consequência direta da política fiscal, mas também do aumento de massa salarial, que foi uma decisão que o governo tomou logo que foi eleito e fez mudanças, né, na indexação do salário mínimo, e o salário mínimo acaba puxando hoje Previdência, BPC e outros benefícios. Então essa indexação levou a um crescimento muito forte da massa salarial e isso pressionou muito também o setor de serviços. Então a gente tem alimento, tem serviços e tem o fiscal pressionando. É uma combinação maligna. Walter, o mercado, né, como você bem colocou ali, do segundo semestre do ano passado para cá, já mudou essa percepção, mas o mercado até apoiou, vamos dizer ali, deu um voto, né, de confiança, principalmente pelo arcabouço fiscal no começo. E agora a gente vê ali visões bem diferentes de governo e mercado. O governo ainda tem políticas expansionistas, depois acho que a gente pode até aprofundar um pouco mais sobre estas últimas, mas ainda assim a gente vê que são diagnósticos diferentes, né? O mercado tem visto e tem cobrado justamente pela curva de juros essa questão, essa insegurança, e o governo ele ainda insiste, talvez dobrando ou triplicando a aposta. Falta diagnóstico para o governo? Você acredita que o governo não tem esse diagnóstico ou ele está realmente consumindo o futuro agora no presente e deixando a bomba lá para frente? É uma boa pergunta. Eu acho que o governo é bipolar, né? Tem uma bipolaridade aí com um transtorno, né? Bem forte, mas depende do que você chama de governo. A ministra Simone Tebet deu uma entrevista recentemente que é quase um show de comédia, porque o diagnóstico é perfeito, né? Só que, então qual o diagnóstico que ela fala? Olha, nós temos um grave problema, o nosso problema é o fiscal, então a gente precisa arrumar o fiscal para que o país possa entrar numa trajetória de dívida pública sustentável e com isso os investidores, os agentes econômicos, o pessoal pensa em investidor como especulador, não, é quem produz, é quem coloca dinheiro na indústria, cria novos empregos e leva o país para frente. Para que essa turma possa ter uma previsibilidade, possa voltar a ter confiança no país e também para que a gente consiga trazer a inflação para níveis mais baixos, porque hoje o governo começa, aí o governo como um todo, começa a perceber as consequências de ter inflação alta, especialmente para a população com menos poder aquisitivo, onde você vai vendo quedas de popularidade inimagináveis quando se pensava em Lula como presidente. Então, assim, quando você vê a ministra falando, até ali o finalzinho da entrevista, vai tudo muito bem, né? E ela conclui, palavras dela, em 27, o novo presidente vai ter que cuidar disso. Quer dizer, já há uma aceitação de que nada vai ser feito agora. Em relação ao ministro Haddad, eu vou ser muito sucinto, o assunto a gente poderia ficar horas falando, né? É um assunto interessante. Quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez, no primeiro mandato, o gasto do governo médio foi 6% do PIB ao ano, muito elevado.
e no segundo mandato, 10% ao ano. Então você tem uma combinação aí, vamos fazer uma média, 8% ao ano, 8 anos, 64% do PIB. Agora, mesmo assim, na minha opinião, eu sou economista da PUC do Rio de Janeiro, formação monetarista, eu tenho certeza absoluta, não é expectativa ou especulação, tenho certeza absoluta que se você tivesse levado a dívida pública do Brasil ali para zero, o Brasil depois teria crescido como China, crescido a 2 dígitos, teria um outro tipo de... Nós teríamos um outro país hoje. Mas você tem que respeitar que ninguém é o dono da razão e existem escolas de pensamento econômico que têm opiniões diferentes. Desde que as políticas sejam coerentes, tudo bem. E foi o caso dos 2 primeiros mandatos. O Lula preferiu passar logo essa renda para a população teve um enorme crescimento de poder aquisitivo. Lembra, viramos o 5º maior mercado de consumo do mundo, teve a explosão ali de micro-ondas, na época era TV de tela plana, pessoal viajando de avião, comendo a picanha que está sendo prometida nesse mandato e não tem nem ovo, mas naquele momento você teve realmente uma passagem de renda para a população. Isso tudo só foi possível porque a China vinha fazendo investimentos em infraestrutura magníficos. Lembra que a infraestrutura acaba. Se você for construir hoje 10 aeroportos em São Paulo, 10 novos grandes aeroportos, 9 vão ficar vazios, então vira deflação. Esse ciclo chinês acabou, né? Não vem mais. Mas naquele momento sustentou e melhorou demais a balança comercial do Brasil e permitiu que o Lula fizesse tudo isso e terminasse entregando para Dilma 45% de dívida PIB. Então, ok, não dá para dizer que foi irresponsável. Ele gastou tudo que ele arrecadou a mais. Eu teria feito bem diferente, mas... De novo, tem que respeitar. E mais, né? Se você for pensar num grande legado do Lula, daqui a 100 anos, vamos olhar para trás assim, qual foi o legado do Lula? Deixou 380 bilhões de dólares de reservas internacionais. As pessoas gostam de dizer, não foi o Bolsonaro, foi o Guedes, ou não foi o Lula, foi o governo Lula, foi o governo Bolsonaro, foi o governo Temer, foi o governo Dilma, da parte de destruição da economia brasileira, deu crédito a quem merece. Ele deixou essas reservas internacionais que mudaram o país. A gente não tinha reserva externa, qualquer suspiro lá fora era um furacão aqui dentro, vinha o FMI, a gente pedia 5 bi de dólares, davam 2, mandava um técnico para ficar ali no ouvido do ministro da Fazenda, mandando fazer um arrocho, desvalorizar a moeda. Então a gente saiu desse problema, que era um problema gravíssimo. Já no governo Fernando Henrique, a gente terminou com a hiperinflação. Então, assim, não é que tudo é ruim. Houve grandes avanços. No governo Dilma, ela encontrou um país saturado desse ciclo de crescimento, com um gargalo de oferta, desemprego quase zero, como agora, e ela precisava fazer o quê? Expandir a nossa infraestrutura, expandir a nossa capacidade, reduzir a velocidade da economia. Só que aí veio uma mentalidade que, de alguma forma, você mencionou, está sendo espelhada hoje de novo, de não. No meu governo, não. Mais ou menos como o Geisel fez depois do Médici. Pô, ele cresceu 14%, no meu governo tem que fazer o ajuste? De jeito nenhum, e aí deu no que deu. E no governo Dilma deu no que deu. Ela expandiu o gasto público, expandiu o crédito através dos bancos públicos, fez o Banco Central, forçou a baixar os juros quando tinha que aumentar, isso fez com que a inflação saísse completamente de controle, a dívida pública explodiu, e aí teve uma coisa nova, que eu acho que hoje a gente tem uma grande vantagem em relação àquela época, porque naquela época a gente não conhecia esse monstro, que é o parafiscal. Quando o mercado começou a olhar muito para o fiscal oficial, o governo começou a usar canais não oficiais, BNDES e outras coisas, maquiou contas públicas, e aí, de repente, a gente descobriu um grande rombo. Isso hoje não dá mais para fazer. Quer dizer, dá para fazer, mas a economia, o dólar vai explodir, a bolsa vai implodir, o mercado vai cobrar juros muito mais altos, porque está todo mundo de olho. Todo mundo hoje sabe olhar para aquilo ali, então, assim, essa margem de manobra você não tem mais. E tem mais um grande obstáculo hoje, que é um Banco Central independente. Eu briguei com muita gente, briguei não, né? Mas discordei de muita gente que achava que o Galípolo ia satear gasolina nas próprias vestes e depois acender o fósforo e jogar fogo. E a gente vê hoje que
o bem que um Banco Central independente faz, né? E aí a gente teve um hiato entre o governo Temer e Bolsonaro. O governo Temer aplicou uma dieta, né, de corte de gastos brutal, com o teto de gastos que se mostrou importantíssimo. E na nossa estimativa da Azequest, nós saímos de uma necessidade estrutural de 3,7% do PIB de ajuste para 1,7%. No governo Bolsonaro, de novo, gente, isso aqui é falar sobre economia, né? Nós não estamos falando sobre política. No governo Bolsonaro, com pandemia e tudo, esse 1,7% no final do governo Bolsonaro era 0,7%. Então a gente já estava próximo ali do equilíbrio. E aí vieram, e eu vou chegar no arcabouço, 2 pecados capitais. O primeiro, a PEC do estouro, que parte dela estava contratada já pelas decisões do último ano de governo Bolsonaro. Mas você não precisava, como diz o americano, adicionar a injúria, né? Que foi adicionada. Insulto à injúria, né? E depois disso, foi o grande erro do governo, que foi de indexar o salário mínimo obrigatoriamente agora a crescimento mais inflação. E junto com o salário mínimo, amarrar a Previdência, porque tem uma questão super interessante, né? Quem trabalha participa do crescimento do país. Quem está aposentado deveria ter seus ganhos protegidos da inflação. Mas será que deveria pegar o crescimento? Isso é um papo para uma discussão longa. E depois, uma certa leniência na concessão dos benefícios. Ninguém é contra a BPC, ninguém é contra o Bolsa Família, mas as pessoas são contra um casal se separa, os dois recebem Bolsa Família, recebem BPC em cima, às vezes o BPC foi em cima de uma condição que não é tão grave. Então houve ali, solta a coisa. E aí depois tem uma tentativa de reorganizar. Vai levar 10 anos. Esse troço de a gente vai fazer agora leitura digital para poder controlar, fica difícil. E aí o ministro Haddad veio com o arcabouço, que foi uma bela novidade. Para um governo gastou 6 e 10. Você botar, né, 6% do PIB nos primeiros 4 anos, 10 nos outros 4. O governo Lula 1 e 2. Você propor 0,6 com 2,5 não é ruim. Ao contrário, é muito bom. O governo Bolsonaro gastou 2,6 em média. Teve uma pandemia. A gente deu 10% do PIB para a população, porque 40% não tinham cobertura social, nem formais. Tinha que ser feito. Mas, em média, deu 2,6. Quer dizer, o teto de 2,5... Ele virou piso? O teto vira piso, nesse sentido? Você acha? Onde que estaria o erro ali do arcabouço? Não, o erro é que não foi dado para o arcabouço o mínimo nem para que o teto fosse cumprido. O que está acontecendo é que, 0,6 com 2,5 era fabuloso, e aí o mercado em 23... Você falou de o mercado deu o voto de confiança ao Haddad. Não, o mercado colocou dinheiro e quando fala mercado, as pessoas ainda pensam não existe mais tesouraria de banco. Acabou, não tem mais por causa de Basileia 3, os bancos não têm mais tesouraria. São fundos e pessoas físicas tomando decisões, buscando ganhar dinheiro e apostar a favor do ministro. Pô, tá fácil. Por mais grave que seja o nosso problema, o Brasil hoje tem um problema. Olhando para os anos 80, quando a gente tinha 5, 6 problemas diferentes, hoje tem um, é só endereçar. E o ministro falou, vou fazer. E o mercado falou, ele vai fazer. Porque fazer vai levar o real para 4, vai levar a Bolsa para 200, 250 mil, sei lá, especulação. Digo, a Bolsa vai se apreciar muito, dólar vai cair muito, com isso a inflação vai cair muito, os juros vão poder cair, e aí o governo entra em 2026 em condições muito favoráveis, ou para se reeleger, ou para colocar um outro candidato do partido como sucessor, né? Então, assim, a racionalidade não era só porque era bom para o país, era bom para os incumbentes. Então, vai acontecer. E aí veio a grande decepção de 2024. Essa decepção não veio gratuitamente. Desde 2022, a indústria de gestão perdeu 500 bilhões de reais. Nesse ano já perdeu, só em fevereiro, 44 bilhões de reais. Para 5 anos, para 3 anos e meio e para um mês de fevereiro, os dois números são recorde. Então, assim, não tem ninguém feliz com isso. Não tem ninguém feliz com os juros altos. Então, o que aconteceu em 2024? A coisa foi se protelando, o Haddad foi prometendo, ele foi escalando as promessas, ele foi dizendo que ia entregar,
o mercado foi ficando desconfiado, mas aí veio a suspensão da viagem. Espera aí que eu vou... Semana que vem sai um pacote, é o que vazou pela imprensa. Semana que vem virou aquela história de esperar a Godot, ficou todo mundo ali na porta, na varanda, fumando um cigarrinho, tomando um drink, esperando vir o pacote. Passou a semana, passou 2, passou 3, passou 4, e aí foi convocada uma fala do ministro para a população em horário nobre. E aí veio a grande decepção, né? Quer dizer, não veio corte nenhum. Todo mundo que sabia fazer conta, de novo, as pessoas ali tinham má intenção, torciam contra, são as mesmas que acreditaram em 2023 e que ficaram implorando para o governo fazer em 2024 o ajuste. As pessoas que sabem fazer conta vieram e falaram: isso aqui tudo foi oferecido à perfumaria. E ainda veio falar de um pacote de isenção de imposto de renda. De novo, né? O mercado é malvado, não quer que ninguém fique isento. Não, não é isso. É que se essa isenção não vier acompanhada de algo crível que possa permitir essa redução de receita, vai empenar ainda mais o fiscal. E é esse o momento que a gente está vivendo. De lá para cá, e terminar minha resposta para a gente poder fazer o bate-papo, de lá para cá teve um certo alívio. Quem comprou lá dólar a 6,5 se estrepou. A gente está com juros reais super altos, mas eu acho que esse alívio veio porque um grande risco foi removido, que é o risco da política monetária. A gente está vendo que o Galípolo está fazendo o trabalho que ele tem que fazer. Ele já está lá há 2 anos no Banco Central, ele viu tudo que está escrito, ele viu que tem uma autarquia ali com profissionais de alta qualificação, com processos, com uma maneira de fazer as coisas. Não dá para botar coisas de cabeça para baixo. E eu gosto de brincar, todos os ex-presidentes do Banco Central são milionários, ou ficaram em conselhos de Itaú, Banco Mundial, própria Asset, com muito sucesso. Eu lembro do Tombini perdendo muita credibilidade, né? O Tombini talvez seja uma exceção. E ninguém vai querer fazer o mesmo papel. Até porque se eu estou no lugar do Galípolo hoje, eu faria o seguinte: bom, eu estou quase em abril, né? Outubro do ano que vem, a eleição é quando acaba o poder ou ele se renova, né? É 1 ano e 4 meses. Então eu tenho mais 1 ano e 4 meses. Depois de outubro eu tenho 2 anos e 2 meses com alguém. É melhor eu me preservar, né? E é o que ele está fazendo. E com isso ele vem conseguindo botar as coisas minimamente perto do trilho, né? O fiscal preocupa? Preocupa. Mas está todo mundo já olhando para uma possível alternância de poder. Não porque torça contra ou a favor, porque essa alternância de poder eleva a chance do fiscal ser endereçado. Quanto maior for a chance disso acontecer, maior vai ser a reação do mercado e vice-versa. Walter, em relação ao arcabouço, né? Você até trouxe aqui a sua explicação, trazendo essa análise passo a passo, e traz em relação ao arcabouço que se ele fosse feito, cumprido, seria bom. De fato, a gente não conseguiu diminuir a escalada da dívida pública e o arcabouço fica ali muitas vezes sendo contestado, né? Acho que talvez um grande sinal que fica é que a política ela sempre sobressai na parte econômica e a gente fica ali, a economia fica muito suscetível aos interesses políticos. Você acha que o arcabouço em si, ele precisa ser alterado? Ele teria que ser alterado num novo governo, neste novo ciclo, de repente, que você falou que deve se fazer, que o mercado já começa a olhar, na verdade, para esse novo ciclo? Sem dúvida, mas não apenas isso. Você não consegue fazer um omelete sem quebrar ovos. A gente não consegue corrigir problemas. O problema da dívida pública brasileira é um problema grave e que ameaça o nosso futuro, que eu acho que é brilhante. Eu sou conhecido por não ser um cara otimista, graças a Deus. Acho que eu durmo bem, não tenho muita dor de estômago e estou sempre pensando em como levar a minha empresa para frente e construir novas coisas. Mas, assim, eu vejo para a próxima década um período de ouro para o Brasil como talvez a gente nunca viu antes. Só que, para isso, a gente não pode estragar esse futuro. Eu não acho que o governo hoje tem capacidade de fazer isso. Primeiro, porque o executivo perdeu muito poder. Você tem um Congresso muito forte que não precisa do executivo nem para fazer campanha e nem para as emendas. E você tem o Supremo, né? Eu gosto de falar que é um Supremo. Então, assim, esses dois poderes
asfixiam hoje o Executivo, que não consegue governar por decreto como no passado, também não consegue fazer a democracia de coalizão e também não buscou conversar com o Centrão. Ainda mais, os sinais dessa última reforma ministerial, na minha leitura, são de que jogou a toalha. Né? Então é um governo de minoria e extremamente impopular. Não vai conseguir fazer muita coisa. E isso é bom. O mercado está ficando com menos medo do que possa fazer. E eu acho que olhando daqui para frente, quanto mais coisa ruim fizer, o mercado pode achar que isso é ruim, né, pelo que foi feito, mas pode ser bom por reduzir ainda mais as chances de reeleição. De novo, o cara aí que está falando é anti-Lula. Não. O cara aqui que está falando está dizendo para você o seguinte: os investidores, quando perceberem que há uma chance maior de ajuste fiscal, vão ficar eufóricos. E se perceberem que essa chance diminuiu, vão entrar em depressão. Então, assim, tem muito espaço para cair a Bolsa ou aumentar o dólar e tem muito espaço para o inverso. Só que hoje as coisas começam a assimetricamente parecer mais favoráveis a que a gente tenha uma Bolsa subindo, um dólar caindo e a questão pública sendo enfrentada a partir de 27. Respondido isso, o que eu diria para você é que, para consertar isso, a gente precisa, desvincular o salário mínimo do crescimento mais inflação e outros aumentos acima da inflação quando a situação fiscal permitir. A gente precisa desvincular a Previdência do salário mínimo. De novo, os argumentos são muito bons, mas além de desvincular, manter a mesma regra, sendo corrigido por inflação. A gente precisa voltar a vigiar a concessão de benefícios. A gente precisa voltar a olhar para os gastos com educação e saúde. Putz, lá vem o cara do mercado financeiro que não é contra aumento de gastos em educação. Os gastos hoje não estão sendo feitos em educação. Quem conversa com os secretários de educação dos estados e municípios vai ouvir deles o seguinte: eu sou obrigado a gastar, não dá nem tempo. Então a gente gasta em pessoal. Não é em qualidade do ensino, não é em tecnologia, não é em infraestrutura, é em pessoal. Vai inchando a máquina, porque você é obrigado a gastar. No caso da saúde, a regra é melhor do que a da educação. A da educação já está acima da curva que estava antes da introdução do teto. A da saúde está no meio. A gente tem que lembrar que, primeiro, pode melhorar a educação no Brasil? Muito. Mas o gasto brasileiro em relação ao PIB, hoje, já é maior do que nos Estados Unidos. Ah, mas eles são muito mais ricos. Sim, mas os preços lá também são muito mais altos. O real é muito mais barato do que o dólar. Então, você olhando uma comparação, não falta tanto recurso aqui. Falta vergonha na cara, né? Falta eficiência, boas políticas e bom planejamento. Saúde pode melhorar muito, mas o SUS dá banho nos nossos concorrentes emergentes. A gente também tem pouca valorização das nossas conquistas. O SUS no Brasil funciona, ele pode ser mais eficiente, né? Só que a gente não vê nenhum desses gastos indo nessa direção, né? São apenas gastos. Aí a gente acho que talvez tenha um tema até para um outro programa para a gente falar exatamente sobre a mensuração do gasto público. Mas eu quero ir para o intervalo, Walter, e focar ainda um pouco mais nesse olhar um pouco mais otimista que você traz aí, está chamando de uma década de ouro para o Brasil na próxima década. A gente vai para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente. O Strike volta já. Estamos de volta aqui no Strike, conversando com Walter Maciel. Walter, só para a gente concluir um pouco essa questão mais política, né? Parece que o Brasil fica sempre muito suscetível a esses interesses políticos. E você está muito bem colocando ali o executivo muito pequeno, às vezes diante desse poder maior entre legislativo e judiciário, mas quando a gente pensa no legislativo, o legislativo também tem um papel significativo para essa máquina também estar bastante inchada, né? Tem muitas benesses e muitas alas ali sendo mais privilegiadas, né? Não tenha dúvida. Eu acho que o Legislativo teve um papel fundamental nas questões, no começo do mandato, de tirar a independência do Banco Central. Isso vai ser um retrocesso e acabou. O papo acabou ali no começo. Reverter a privatização da Eletrobras. Quando veio, né, e a gente está vendo agora o custo disso,
os decretos contra o marco do saneamento, né? E aí aqui foram derrubados numa manhã. A gente está vendo esse ano um gasto recorde com doenças que são decorrentes da falta de saneamento básico. Só que saneamento nos últimos 2 anos teve um investimento recorde, né? O governo teve 200 anos, desde 1822, para entregar e não entregou. E a gente sabe que o saneamento, por exemplo, é a maior causa de QI baixo numa população. Porque as doenças que vêm da falta de saneamento comprometem o desenvolvimento neurológico. Então, assim, se a gente tem um governo que diz que a bandeira é a favor do povo e dos mais pobres, né, isso deveria ser a bandeira número 1. Mas o lado ruim do Congresso aí é não ter sido mais presente em corrigir imperfeições. Porque se a gente exige do governo, e eu estou exigindo, nós todos brasileiros deveriam exigir, cortar gastos, ser eficientes, não gastar mais do que arrecada, a gente também deveria exigir do Congresso o final de benesses que não fazem sentido. Zona Franca de Manaus, pelo amor de Deus, para fazer o quê? E ainda mais colocando altos impostos em equipamentos que a gente não produz com a mesma qualidade. Que carro que a gente produz no Brasil? Que computador? Que celular? De alta qualidade? Não temos nada, né? E os setores todos que têm desoneração. Então acaba virando grupos de interesse pressionando também o Estado para mamar na teta e conseguir benesses que são incompatíveis com o resto da população, né? E, para terminar, nós também temos as castas de grupos de interesse dentro do serviço público. E eu destacaria aí o judiciário, né? A gente precisa que o judiciário, até pela posição que o Supremo tomou, né? O Supremo hoje quer, de alguma maneira, construir um país a imagem do que eles acham que é ideal, eles deveriam começar dando o exemplo e cobrando para que você não tenha os abusos e os exageros que a gente tem visto hoje. Então, assim, eu acho que todos têm que contribuir para que a gente tenha um país mais equilibrado, que vai permitir crescimento, geração de emprego e uma vida mais digna a todas. E para culminar, para terminar esse assunto, o que o ministro Haddad descobriu no final, nós todos já sabíamos. O Brasil é o país emergente com a maior carga tributária em relação à renda per capita no mundo. Não é na América do Sul, não é no mundo. Então, assim, quem gasta... Assim, ó, para quem está vendo entender, quem cobra mais imposto, carga tributária total, em relação à renda da população? Inglaterra, França, Alemanha, Dinamarca e Suécia. Você vai comparar o ensino, a saúde, o transporte, segurança pública, aposentadoria desses países com o nosso? A China, que é um governo totalmente autoritário, não tem coragem de ter uma carga tributária perto da nossa. A Índia, que cresce 7,5% ao ano, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, tem uma carga tributária que é metade da nossa. O México, eu acho a economia assim, mexicana extremamente inferior à nossa. Um mercado muito menos desenvolvido, um mercado financeiro muito menos profundo, mas tem a carga tributária também que é metade da nossa. Então, assim, não dá mais para tributar. E aí está o problema das propostas de pegar o que eles chamam da camada de cima. A camada de cima não aguenta mais. E não é porque, não quer pagar imposto, porque é rico, é porque tudo aqui, o Brasil é o segundo país que mais tributa vinho no mundo. Só perde para a Rússia. Por que a gente tributa vinho? A gente tem um vinho aqui nacional super barato e que tem condições de abastecer a demanda local? Não, não temos. Carro, mesma coisa. Computador, mesma coisa. Paga 12 mil por um celular. Então, os tributos diretos e indiretos são absurdos. Então, assim, o aumento de tributo... Assim, tem prêmios Nobel na economia sob teses que falam sobre isso. Você vai expulsar as pessoas daqui e já está expulsando. Vão morar em outro lugar. Eu vou fazer um número para você chocante. Nós temos 56 milhões de pessoas no país que declaram imposto de renda. O país tem 218, 17 milhões de pessoas. 56 declaram imposto de renda. Só que 14 acabam não pagando, porque não tem renda. Então sobram 42. Se a gente isenta hoje quem ganha até 5 mil,
esses 42 vão para 26. Olha que legal, 26 tem que bancar por um estado que tem 217 milhões de pessoas. A conta não fecha, a conta não dá. Se você falar para mim, tributar dividendo para quem não tem uma atividade, para quem só tem renda, é justo. Agora, você vai na sua empresa, paga 45% de impostos, pega imposto de renda da pessoa jurídica, ICMS, ISS, e vai, fica 180 dias, né, processando esses gastos, e para isso eu espero que a reforma tributária, no final, não saia um monstro, porque vai ajudar muito. E aí, depois disso tudo, você recebe o seu dividendo na empresa. E ainda vai tributar esse dividendo em cima dos 45%, você vai embora. Vai morar no Uruguai, vai morar em algum outro país, porque chega uma hora que não dá mais, né? Vai para os Estados Unidos, ou vai para a Europa, onde você tem um tributo alto, mas você tem um retorno muito alto do governo. Aqui esse dinheiro vai para onde? Então, assim, eu sinto isso muito forte, eu tenho esse instinto muito... eu tenho convicção de que a gente chegou no limite. E isso é o que sustenta o meu otimismo. Nós vamos ter uma grande virada. Porque você olha para a demografia da população, você olha para o que as pesquisas qualitativas mostram, as pessoas já identificam esse estado hipertrofiado como o grande inimigo. Hipertrofiado, ineficiente, injusto e omisso, né? Então, assim, eu acho que nós vamos ter grandes mudanças no país. Walter, você, né, que tem esse olhar otimista, acho que a gente até conversou há pouco mais de um ano e meio atrás, você traz sempre, acho que essa leitura muito otimista de acreditar ali numa, como você me falou, numa década de ouro aqui para o Brasil, e até porque se a gente for olhar ali, né, para os potenciais, a gente tem ali uma riqueza energética muito grande, enfim, acho que a gente poderia até pensar aqui que há argumentos para a gente ter esse otimismo. Mas quando a gente olha diante de tantas notícias e tantas, desse cenário tão adverso ainda e incerto, como que você enxerga o espaço, né, ali, diante desse cenário? Você consegue enxergar esse espaço, acreditar nessa virada positiva num curto, num médio ou num longo prazo? Eu acho que está ficando curto prazo. De 2014 para cá, todas as eleições, porque a gente tem de 2 em 2 anos, tem a municipal e tem a federal. Todas as eleições, então 14, 16, 18, 20, 22, 24, foram mais para o centro. O pessoal diz para a direita, um candidato democrata norte-americano, que lá é chamado de esquerda, aqui seria direita. A gente não tem um candidato de extrema direita no Brasil, eu estou falando do ponto de vista econômico. Não tem uma proposta de extrema direita, mas a gente tem um governo de centro-esquerda no país. Eu diria que o PSDB, o Fernando Henrique, foi transformacional para o país, mas era um cara de centro-esquerda. Então nós tivemos 2 mandatos dele, 3 do Lula são 5, mais 2 da Dilma são 7 e 1 do Bolsonaro. Então em 8 teve um cara que não era de centro-esquerda, mas também foi um governo bagunçado. Então assim, a gente vem tendo eleições no Congresso mostrando um eleitor cada vez mais conservador. Em 2022 essa lógica foi invertida porque você teve uma guerra de rejeições muito forte. E também teve um monte de outras coisas. Mas o que fez o Lula ganhar a eleição? Ele vencer a guerra de rejeições. E as pessoas têm muito na cabeça a Bahia e o Nordeste, isso era meio dado. O segundo turno em São Paulo foi fatal, né? Onde o Haddad inteligentemente percebeu que ia perder para o Tarcísio, nacionalizou a disputa e com isso teve 2,5% a mais de votos aqui o Lula, o que foi decisivo para a eleição. Quando o Lula ganhou, eu vou chegar onde você quer, mas eu acho que é uma leitura bacana isso. Quando o Lula ganhou a eleição, ele ganhou o presente que qualquer empresário queria ganhar. Imagina que eu sou um cara que tem uma empresa que vive dos clientes de varejo e de repente eu ganhei uma nova demanda de clientes de alta renda, que são lá os armínios, os pérsios, os amoedos, as pessoas que nunca votaram antes no PT, mas porque enxergavam no governo Bolsonaro uma perspectiva pior. Eu não vou nem falar de ameaça à democracia, mas preferiram votar no Lula e deram a ele também o voto de confiança. E na hora que você foi eleito, eu ia falar, puxa vida,
eu já tinha isso, agora ganhei isso, vou fazer um governo aqui, vou voar, né? E o governo, de novo, irracionalmente, exatamente como agora, em outubro do ano passado, com o pacote fiscal que não aconteceu, atirou no próprio pé, esqueceu esse público aqui e voltou a falar só para cá. Então, eu acho que esse público foi perdido, irremediavelmente, e aí vem a maldade do destino, né? Como é que a gente está vendo esse ano? Os preços de alimentos já começam a cair, carne, arroz, hortifruti granjeiros, isso é bom, mas a inflação ainda de alimentos para o ano projetado é de 8%. Por causa de uma demanda que vinha muito forte, serviços 8%. Onde que o negócio está agora contrapondo? Na perda de poder aquisitivo da população por uma inflação alta. Então a gente projeta uma inflação para esse ano de 5,6%. Mas o PIB, que foi 3,4% ano passado e 3,2%, eu acho, no ano anterior, agora vai ser um PIB de 1,7%. As coisas começam a ficar mais complicadas. E mesmo com essa injeção de crédito na economia, você acredita que esse PIB vai vir 1,7%? 1,9%. Tá. Vai fazer pouca diferença para uma inflação de 5,7%. E você começa a olhar para o ano que vem, talvez um PIB de 1,2%, 1,3%, com uma inflação de 4,5%, também não é um bom cenário. As pessoas estão vendo as pesquisas, que são dramáticas, né, de queda de popularidade, e tem logo a justificativa, que é a verdade, é a inflação batendo. Não é tão trivial. Se eu colocasse para você o seguinte, Paula, você vai ser eleita, no terceiro ano do seu mandato, você vai estar saindo de 3,4% de PIB, 3,2% no ano anterior e com pleno emprego. Você vai falar, pô, vou sair na rua, vou estar ali, vou ser o cara, né? Não é o que está acontecendo. Eu acho que existe uma fadiga de material. Eu acho que tem aí realmente sinais que a gente tem que olhar. E as perspectivas, olhando para frente, não são boas. Quer dizer, a gente olha a inflação ainda subindo até o final de junho e de junho para dezembro ela se estabilizando. Então a carestia em cima da população ainda vai se intensificar. E acho que já existe algum tipo de percepção no mercado de que, de novo, essa popularidade tende aí a cair mais até o final do ano. Quando olha para o meu otimismo em relação ao Brasil, nós daqui a 3, 4 anos vamos ser o quarto maior produtor de petróleo do mundo. Isso não é uma especulação, não é uma hipótese, são dados bastante quantificáveis e sólidos, né? O pré-sal, enfim, está decolando. Né? A gente, ano retrasado, deu 100 bi de balanço comercial. Nunca na minha vida eu imaginei ver um número desse. Nós vamos ser o terceiro maior exportador, os Estados Unidos não exportam muito, consomem muito. Então, assim, dá para virar um Emirado Árabe. Junto com o petróleo, vem o setor agro, que nunca recebeu muita ajuda de ninguém, né? Livre competição, e talvez por isso seja tão eficiente. E tem que lembrar da Embrapa, né? A Embrapa, junto com o ITA e Embraer, são alguns dos poucos casos de política de Estado bem pensado no Brasil. E a gente tem hoje uma perspectiva de crescimento de safra importante esse ano, mas daqui até o final da década, o que se imagina é que a produção agro vai crescer mais uns 35%, 40%. Comida e petróleo ninguém vai deixar de consumir. É diferente de aço e minério, que depende de ciclos, né? A gente vê uma demanda super inelástica. Então, assim, o Brasil tem tudo para virar, desse ponto de vista de setor externo, uma Noruega, um Emirado Árabe, né? Ou o país que teve muito mais dificuldade porque não tinha recursos naturais, para a Coreia, que resolveu fazer o mais difícil, né? Que é educar a população, ter uma indústria forte, ter uma política de Estado consistente e aí ter saldos comerciais através da produção industrial. Isso é muito mais difícil. Se a gente não bagunçar o fiscal, os próximos 10 anos vão ser fabulosos, né? O que a gente precisa é manter as coisas minimamente sob controle. Minha sensação, não dá mais tempo de estragar muito. Só tem mais 1 ano e 4 meses até a eleição. Tem pouco tempo. E eu acho que isso vai progressivamente entrar na cabeça do mercado. Está todo mundo ainda com muito medo. O que pode ser feito agora? De novo, eu acho que se for feito muita besteira, os ativos vão refletir e aí a popularidade piora, porque com mais inflação, dólar mais alto, a gente já viu o que acontece com alimentos.
Outro dia foi especulado, né? Quanto a galinha cobra para botar o ovo, não é a galinha, né? É o preço do que ela come, né? E o preço do que ela come foi totalmente afetado pelo pacote que não veio, que levou lá o dólar para 6,5. Então deveria estar meio claro, é aquele troço da criança, né? Você bota o dedo na tomada, leva o choque, fala, pô, vou botar o dedo agora em outro lugar. Não bota aqui de novo. É racional que não coloque. Então eu acho assim que a gente está entrando num ponto de virada. Eu acho que a sociedade clama por isso, né? E eu acho que o nosso futuro é brilhante. Eu não acho que a gente vai conseguir tirar o país do trilho, não. E eu acho que as nossas instituições são muito mais fortes do que as pessoas suspeitam. Ô Walter, você fala ali sobre, né, o preço dos ativos, inclusive, nessa perspectiva, a gente vê que a Bolsa, no começo de 2025, ela começou a dar sinais de reação, a gente até vê uma entrada também mais de investidor estrangeiro. Olhando, né, para essa sua perspectiva mais positiva, você acredita que dá para considerar esse momento até como uma janela de oportunidade? Eu acho que sim. Eu acho que ainda falta um pouco de gatilho, porque, de novo, tem 1 ano e 4 meses, ainda falta tempo. Sim. Mas sim, o gringo mais especulativo entrou. Mas já não está tudo amassado ali, como você falou, né? Já está tão ruim que então, a mola já não está comprimida. A gente está com preço-lucro, que aí não é preço só. Preço-lucro das empresas mais baixo de todos os tempos, desde a eleição de 2002. A gente está com um câmbio extremamente desvalorizado. Na minha conta, o real deveria estar com um fiscal mega ok, 4 ou menos. Com o fiscal atual, o preço do real hoje está justo, certo? Mas olhando para o nosso termos de troca, que é o que a gente exporta quanto que a gente importa, pelo preço e quantidade que a gente exporta e preço e quantidade que a gente importa, o real sempre se erguiu essa curva, hoje tem lá 30% de gap. Faz uma conta de 30% de 5,5, 5,60, você vai perceber que dá mais ou menos 4. Né? É difícil você acertar a moeda. Você só enxerga a direção. Né? Preço de petróleo, preço de moeda, é melhor não falar que você vai errar. Mas direção dá para ver. Então, a gente deveria estar com um quadro totalmente diferente. De novo, eu acho que os preços dos ativos estão muito baratos. Mas como a gente tem um juro real hoje muito alto, e aí quando me perguntam por que o juro real é alto? Porque a gente vive hoje um governo bipolar. Então, a gente tem um cara apertando o acelerador, agora vem o consignado, e a gente tem um outro cara apertando o freio. Então, tá lá a política monetária freando, tá lá a política fiscal acelerando, e quem conhece um pouco de mecânica de carro sabe que o que vai embora são os coxins, né? Porque se você acelera e freia o carro, ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso. Aí quando ele faz isso, ele arrebenta a suspensão, ele vai arrebentando, né, o disco de freio, você vai machucando o carro todo, né? E é assim que a gente está, né? Freando e acelerando. E isso não é bom para lugar nenhum. Então, assim, quando as pessoas perceberem, né, em algum momento, que a chance do fiscal, volta ao ponto, vou batendo na ladainha de novo, porque eu acho que a única maneira de se sair desse fla-flu e dessa polarização é ser extremamente técnico. Então, assim, você não é contra A ou B, ou a favor de C ou D. Quanto maior for a chance de resolução do nosso problema fiscal, maior vai ser a mola que vai empurrar o preço dos ativos para cima. E eu acho que essa chance está crescendo rapidamente, muito mais do que as pessoas esperavam um ano atrás, né? E os números mostram isso. E eu acho que talvez aí, no segundo semestre, mais para o fim do segundo semestre, as pessoas aí comecem realmente a olhar para a eleição como um fato mais próximo. E eu acho que isso pode dar um ânimo muito grande para o mercado. Walter, eu tenho ainda outras questões aqui para a gente conversar, mas eu preciso ir para mais um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a programação da BMC News, continue com a gente. O Strike volta já já. De volta aqui no nosso Strike, Walter, olhando, né, que eu estava até abrindo, a gente abriu esse programa falando um pouco sobre juro real, e aí você traz uma perspectiva sobre os ativos descontados, e vem que não tem como a gente não pensar nisso. O Brasil tem um perfil muito rentista, né? O brasileiro tem esse perfil, tem esse cenário ainda de juros elevados, o que acaba, de alguma forma, crescendo aí, favorecendo muito esse crescimento ainda deste mercado e em detrimento do setor produtivo.
Afinal, né, a gente olha ali, o retorno acaba sendo muito mais, vamos dizer assim, seguro e com baixo risco pelo investimento mais rentista, e isso tira muito um principal motivo de muitas pessoas quererem captar recursos, crescer as suas empresas. Muitas empresas, a gente nem vê muito, nem tem mais IPO desde 2021, a gente não tem visto. Como que você enxerga, né, diante de todo esse cenário, essa perspectiva para as empresas, para essas companhias? Bom, primeiro, você falando do rentista, é igual chamar o brasileiro de dizer que a gente é mais pecador do que o americano, mas também a tentação aqui é muito maior, né? Tem uma hora que o cidadão não resiste, né? O que acontece é que esse acelera e freia faz com que o freio tenha que ser muito mais potente que se não tivesse o outro cara acelerando, né? Então, assim, a gente hoje podia estar com juros de 8,5%, tranquilamente, né? Só que o fiscal piora a inflação, o fiscal aumenta a percepção de risco e aí faz a política monetária ter que ser muito mais agressiva, né? A gente deve caminhar aí, na nossa previsão na Azequest, e não está muito em dissonância com o mercado acredita nisso, que o ciclo deve terminar em 15%. 15% com uma inflação esse ano de 5,7% é 9,30% de juro real. Uhum. Se você for olhar para uma inflação de 4,5% ano que vem, é 10,5% de juro real. Não existe isso no mundo, né? Por que existe um juro real tão boçal quanto tem aqui? Será que a gente é tão pior do que os outros? Não. Mas a condução da política fiscal aqui é. Uhum. E, de fato, a gente hoje deve 20% do PIB de dívida pública a mais do que os nossos pares emergentes. Então, isso demanda um juro maior. Quando você tem um juro dessa magnitude, ainda mais num período de aversão a risco, porque as pessoas estão com medo, né? Se você olha lá o governo Temer e Bolsonaro, houve ali um aprofundamento do mercado de capitais, o número de pessoas que tinham investimento em bolsa de valores cresceu pra caramba, teve uma chuva de IPOs, esse período terminou, né? E a gente está agora ao contrário, as pessoas estão com medo de tomar risco, né? As pessoas estão com medo de investir, de botar dinheiro na sua indústria, de gerar emprego, e aí você tem um juro de 15%, que te dá um ganho real de quase 10% ao ano, né? Ainda mais se você pegar títulos como uma NTNB longa, sim, ou mesmo o mercado futuro que precifica, porque esse é um outro problema do governo atual. O governo atual não entendeu que a Selic não quer dizer nada. Se eu for dar um empréstimo, né? Se eu sou um banco, vou dar um empréstimo para você de 4 anos, eu vou olhar o juro futuro de 4 anos e vou botar um spread sobre isso. Se o governo for negligente com a Selic agora, se o Galípolo, por exemplo, falasse, dane-se, não vou aumentar os juros, vou deixar onde quer, o juro futuro ia abrir muito mais, ia descolar, né? Por sinal, ele fechou bastante nos últimos meses com esse mínimo reancoramento, né, de confiança na política monetária, que realmente aconteceu. Então, assim, num ambiente desse é muito difícil investir, Paula. A gente tem mais um agravante aí, que é a insegurança jurídica, né? A insegurança jurídica traz a imprevisibilidade, né? O Supremo, 2 anos atrás, eu creio, acho que não foi ano passado, acho que foi retrasado, colocou lá que mesmo decisões transitadas e julgadas podem ser revertidas no futuro. Aí faz as palavras do Malan, que eram cômico-trágicas, virarem proféticas, né? No Brasil, nem o passado é previsível, né? E aí fica muito difícil investir. Então, uma outra coisa que vai ter que ser endereçada na frente, eu concordo com a ministra Simone Tebet, usando as palavras dela, quem chegar em 27 vai ter que cuidar, é de criar um ambiente propício ao investimento local e externo. O Brasil está perdendo, nesse momento, uma enorme oportunidade. Primeiro, pós-Covid, você teve o nearshoring, que é uma palavra complicada, que o mercado usa, a palavra americana, para dizer que as indústrias que estavam na Ásia ou no leste europeu tinham que vir para o Ocidente por questões geopolíticas, né? No Covid faltou máscara de respiração, faltou seringa, faltou máquina de ventilação. Onde que estava sendo fabricado? Lá. Você não pode correr esse risco de não ter suprimento, então as indústrias estão vindo para cá e teve ainda o agravante da guerra da Rússia com a Ucrânia. E o Brasil era para ser um grande receptor de recursos internacionais. E não foi. Por que não foi? Por todos os erros que a gente insiste em cometer todos os dias. Walter, a gente se encaminha aqui para a nossa reta final já, faltando
alguns minutinhos para terminar. Não tem como a gente não abordar essa questão, até porque é interessante que no Brasil não tem como falar de política e mercado sem falar de política. Não dá para falar de mercado e economia sem falar de política, de fato. Você traz aí uma questão muito nítida, né, para o mercado, que é o quanto o fiscal precisa ser endereçado para a gente ter uma perspectiva e aproveitar essas oportunidades. Dá para, de repente, né, antecipar ali um risco de 2026 virar um ciclo eleitoral muito ancorado em promessas fiscais que não são sustentáveis? Como que você enxerga, de fato, né, essa disputa 2026 com esse fiscal que precisa, seja A ou B, alguém vai ter que arrumar esse fiscal para a gente crescer? Eu acho que isso é um risco. Eu acho que nada muito grave vai ser feito agora, porque faltando 1 ano e 4 meses, quem semeia vento colhe tempestade, né? Ainda dá tempo de colher a tempestade. Assim como vou dizer uma coisa para você que pode parecer absurda. Se o governo quisesse hoje entrar competitivo na eleição do ano que vem, ainda dava tempo. Dá para arrumar a casa. Opa! Vem hoje à noite e fala assim, ó, salário mínimo a partir de agora só crescimento através da inflação. Previdência, salário mínimo, e aí você não... Porque também vai ser pela inflação, mas você está dando um sinal de ancoragem para frente. Estão desvinculados, vou cortar gastos, vou mudar as regras de educação e saúde, vou olhar aqui os projetos do governo, vamos gerar 1,5% de superávit primário. Pô, o real é para 4,5%. Se o real for para 4,5%, os preços dos importados caem bastante, você começa a ter uma onda animada de perspectiva de inflação, você tem uma super onda que viria de uma reancoragem fiscal, entraria dinheiro, investimento, daria tempo ainda. Eu acho que o governo realmente não acredita nisso. Agora, dá para ali na véspera da eleição fazer um monte de coisa? Dá. A minha sensação, de novo, eu acho que o medo do fantasma do passado é tão grande que as pessoas têm dificuldade de ver o óbvio ululante, né? Citando aí o Nelson Rodrigues. Olhem para as pesquisas. As pesquisas são peremptórias. Se fosse qualquer outro candidato, você diria não tem a menor chance. É o que está dito. Só que, dado que é um grande vencedor, né? Com toda a história que tem, assusta. Então as pessoas estão relutando em acreditar nisso. Eu tenho absoluta convicção que da maneira que a gente está agora, com a política fiscal vigente, e o tempo vai... É aquele reloginho de areia. Dá tempo agora. Daqui a 3, 4 meses não dá mais tempo. Então, eu acho que é um quadro irreversível. Dado que eu acho que é um quadro irreversível, se você chegar ali na véspera da eleição e começar a fazer muita coisa, na véspera da eleição você vai jogar o dólar para cima, no patamar que ele estiver. Você vai levar os juros para cima, futuros, no patamar que eles estiverem. Vai levar a bolsa para baixo, no patamar que ela estiver. Isso vai causar mais receio, mais medo, mais aversão. Isso potencialmente diminui a chance, né, de você emplacar um candidato à sucessão. Porque eu também tenho essa segunda suspeita. Eu acho que o que a gente vai ter é um candidato à sucessão. Eu não creio que a gente vai ter uma tentativa de reeleição ano que vem. E eu acho que isso seria muito saudável para o Brasil, dos dois lados. Né? Se a gente tivesse 2 nomes novos, seria assim, muito saudável para o país. Né? Walter, e esse é um tema para um próximo strike, por sinal, que acho que a gente pode entrar mais nesse âmbito político. Infelizmente, o tempo hoje não permite. Quero agradecer, é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer todo meu, muito obrigado. Obrigada. E já fica o convite para voltar. Vamos acreditar no nosso país, pô. Obrigada, Walter. Conversamos com Walter Maciel, CEO da ZQuest. O strike de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Até lá.